Continuando minha jornada, vou voltar só um pouquinho para falar da espiritualidade, para poder contextualizar, porque não tem como falar da minha fase adulta sem falar da minha trajetória na parte espiritual, né? Que teve muito mais força consciente. É, quando eu nasci, quando minha mãe descobriu, na verdade, quando minha mãe descobriu que estava grávida de mim, a minha mãe estava fazendo cabeça, estava fazendo santo no candomblé, então a minha cabeça é automaticamente feita, né, nesse processo. Então meio que nasci iniciada na espiritualidade, né, desse jeito. E, e assim, eu sempre fui uma pessoa com muita fé nas coisas mesmo. É, como eu falei, né, o arcano da força e estrela imperavam na minha vida, assim, na parte da infância, adolescência, assim, de muita determinação, entrega e fé, assim, eu querendo entender. Então, para mim poder entender tudo que eu estava passando, todos os desafios, né, as partes pesadas da minha vida, eu precisei jogar na espiritualidade, mergulhar nisso, sabe? E respeitar o meu corpo, me entender, me conhecer. Então eu era louca, sabe? Desde pequena eu era louca de estudar astrologia, tarô, sabe? Eu lembro que tinha uma máquina no shopping e que você colocava a mão, era uma lua gigante, assim. Até um pouco estranha aquela lua, mas assim, você botava a mão dentro da boca da lua, era uma lua cheia, assim. Você botava a mão dentro da lua e ela lia a tua mão e saía um papel lá, dizendo lá quem era você. Eu achava aquilo o máximo. Como que alguém consegue saber da coisa da minha vida sem eu falar nada? Eu achava aquilo tudo muito incrível. E eu sempre fui muito apaixonada por tudo isso, assim. Eu não queria seguir pelo candomblé, eu queria essa coisa mais de bruxa, sabe? Pedras, cristais, eu gostava disso, incenso, sabe? Gostava dessa parada. E eu me conectava muito, assim, na adolescência eu me conectei com a Wicca durante um tempo, assim, eu não fiz nenhuma iniciação, eu comprava alguns livros ali, lia, me conectei com ela ali, aí tinha umas amigas bruxas também, a gente rock and roll, sabe? Aquela coisa bem andar de preto e dizer que era bruxa, jogar magia em você, fazer as coisas assim. E mas o processo começou a ficar consciente, né? Foi quando eu já estava na fase adulta, que na fase adulta foi quando, através de um ex-namorado, que a tia dele tinha um grupo lá de estudos lá. Então foi quando eu fui fazer astrologia e fui fazer reiki. Foi ali que foi meu primeiro contato, assim, consciente, sabe? E nesse processo já estava na faculdade também, sabe? Já estava fazendo produção fonográfica, que é produção musical. E eu estava namorando esse cara também, que foi bem importante, porque eu descobri ser compositora através dele, assim, e de me firmar mesmo como cantora, porque até então eu não cantava mais, porque eu tinha tido calo na garganta por conta do coral na adolescência. E aí eu volto, tipo, o meu sonho de volta. Eu entro na minha missão, engraçado, né? Ele entra, né? A missão volta, né? Que é me comunicar, né? Através da música, né? Até então. E aí eu começo a fazer, né? A questão da. Aí eu vou estudar astrologia, começo a me conhecer, saber cada coisa, o que, que eu tenho que fazer. E eu, cara, aquilo foi muito incrível. Eu lembro que a astrologia, o pessoal estava estudando há um ano. E aí eu aprendi aquilo, o que eles estavam aprendendo em um ano, eu aprendi em um mês, assim. Que eles não queriam abrir. Eu falei, por favor, deixa eu estudar, pelo amor de Deus, por favor. Eu gosto, eu leio muito de astrologia. Eu lembro, na época eu comprava aqueles almanaques, né, uma vez por ano, né? E eu adorava aquilo ali, assim. Mas eu não sou astrólogo. Aquilo não era nem para se tornar astrólogo, era só um curso para você se conhecer, assim. Aí eu me formei no Reiki, fiz o Reiki ali, começa o meu processo, né, mesmo de iniciação ali. E aí começa a ter consciência das coisas, começa ali já. No Reiki eu já começo a entrar na questão da alimentação, né? Tipo, eu começo a cortar carne vermelha, eu começo a comer carne branca, já começa a diminuir na bebida, já começa a ter uma preocupação maior com o meu corpo por ali também. É, e aí, nesse processo, assim, tipo, a gente termina, nesse namorado a gente termina, e eu entro numa força muito grande porque eu fico muito perdida, sem saber quem eu sou, o que, que eu quero, a dependência emocional muito grande, né? Eu venho trabalhando muito essa questão de me empoderar, sabe? De diminuir a carência, o apego, né? Pela pessoa ali, né? Tipo,
na real ali. Então foi um momento muito difícil e eu entro, cara, eu escaceto tudo. Eu entro, tipo, problema mesmo com álcool mesmo, real ali. Tem um pouco do alcoolismo ali nesse processo de beber muito, de não aguentar, e o meu corpo já não aguenta. Teve um momento que o meu corpo começou a não aguentar mais aquilo, até por conta da distrofia mesmo, né? E eu ficava muito perdida. E nesse momento eu, tipo, tava muito player, sabe? Tipo, ficando com geral, sabe? Nem aí, tipo, eu queria ter prazer, eu queria não lidar com aquilo ali, com o que eu tava lidando, né? Eu queria, era, tipo, acabar com a minha dor, não queria me sentir sozinha, porque eu me sentia sozinha, né? Então, eu entrei nesse lugar ali, e aí eu, tipo, pegava, cara, gente estranha em cima de gente estranha, mais tóxica, sabe? Essa coisa, assim, muito louca. E aí eu. E transando com todo mundo, assim, gente. Tinha gente que eu não nem lembro quem era a pessoa, o nome dela, sabe? Tipo, tava nesse rolê, assim. Eu não usei drogas, assim, além da maconha, né? Fumei maconha de vez em quando, assim, mas eu não passei de drogas, assim, pesadas, porque eu ficava com medo assim, mano, se eu cheirar, meu coração para, sabe? Eu já tenho distrofia muscular, então meu coração vai parar. Eu acho que se não fosse isso, eu teria entrado nas drogas, assim, de verdade. Mas isso foi o meu freio, assim, não cheguei a fazer nem experimentar, porque eu ficava com medo de ter um piripaque, assim. E aí nesse caminho eu conheci o budismo também, que eu me encontrei assim um pouco ali, mas entrei em muitos conflitos, porque eles começaram a me implicar com o tarô, dizendo que eu não podia jogar tarô, não sei o que não pode, blá blá blá. Eu falei, mano, não é pra mim, sabe? Beijo, sabe? Mas eu não vou ficar nisso, nessa proibição do que eu tenho ou não fazer, sabe? E aí, um pouco logo depois que eu me desligo do budismo, tem vários tipos de budismo. Esse era um dos budismos, era o budismo de Nichiren Daishonin. Não sei se era uma regra, mas sei que no, no lugar, né, onde eu estava, eles estavam implicando com meu tarô. E eu tava estudando tarô ainda, né? Eu tava começando a ter cliente, assim, sabe? Olha isso, olha eu aqui, né? Tipo, deixar de jogar tarô, pelo amor de Deus. E, o, e aí, meses depois, eu conheci a Arte de Viver, fiz meu primeiro curso da Arte de Viver. E ali começa um pouco mais denso da questão do amor próprio, de me conhecer, de me valorizar, sabe? De me bastar. Eu começo a me curtir ali, vou começando, sabe? Aquelas pinceladas de me curtir, sabe? Isso foi começando a acontecer ali. E, cara, foi o meu primeiro contato, né? Eu conheci meu guru, encontrei meu caminho espiritual. Né? A arte de viver não é uma religião, é uma filosofia de vida, onde o conhecimento de Shri Shri Ravi Shankar é pautado ali na tradição védica e no hinduísmo, né? Então, tem uma linhagem, né, espiritual ali, religiosa, mas não é imposta dentro da organização, né? Então, e eu tenho ele como meu guru, porque, assim, ele me pegou no momento onde eu mais precisava, sabe? Porque eu tava muito perdida, e eu não aguentava mais viver aquela vida que eu tava levando. E ele foi lá e me pegou para me resgatar, para me trazer a minha verdade, assim, sabe? E eu tenho muita gratidão, muita gratidão por ele, assim, porque eu comecei a me ouvir, eu comecei a experienciar a pessoa que eu sou hoje, sabe? Então começou ali, de verdade ali. E eu lembro quando eu fiz meu primeiro Sudarshan Kriya, que é a técnica de respiração, que quando eu me vi dentro do caixão, fechada, sabe? Tipo, eu falei, cara, é renascimento, é a morte. Tô renascendo. E de verdade eu tava renascendo, assim, mesmo. E em 2016 eu conheci ele, eu fui para a Índia para o festival é, da Arte de Viver, dos 35 anos da Arte de Viver. Eu fui para lá e foi gigante o evento. Falei, cara, ali eu vi a conexão com o mestre, ele conduzindo. Eu fui que nem uma doida, foi a minha primeira viagem sozinha, eu com aquela mala gigante, assim. Eu fui para a Índia, depois eu fui para Londres. Eu não falava nem inglês direito, tipo, eu nem falo muito inglês. Falo básico, assim, me viro, né? Tenho inglês intermediário, eu me viro.
E, cara, e eu fui na fé, sabe? As pessoas foram aparecendo, se conectando, me ajudando. Foi muito lindo, assim. E eu nunca senti nada tão precioso estar na presença dele, sabe? Foi algo assim, cara, quando eu tô com ele, meus pensamentos vão embora, sabe? É muito incrível tudo, assim. E quando eu fui pra lá, pra Índia, eu senti que estourou minha bolha, sabe? Que eu comecei a ver as coisas de uma outra maneira, olhando pela realidade, não pela ilusão, sabe? Isso foi muito importante. Quando eu volto, entro em outros conflitos, assim, sabe? Mas cada vez mais me empoderando, sabe? Eu sentia que cada curso que eu fazia, cada transformação que eu fazia, eu estava me empoderando mais. E eu sempre ouvia que eu tinha que mudar o padrão, sabe, de relacionamentos, mas eu não sabia como mudar esse padrão de relacionamento. E aí eu conheci meu ex-marido sei lá, no terceiro mês que a gente estava junto, eu já tinha percebido que ele não era pra mim, que eu tava dentro do padrão tóxico e que aquela relação era bem abusiva. Mas eu tava muito dependente emocionalmente dele, eu não conseguia sair. E aí o que aconteceu foi que eu comecei, falei, cara, eu não consigo, eu vou ficar aqui até eu não aguentar mais para poder eu acabar com isso. E foi o que eu fiz. Quando terminou o relacionamento, eu tinha ferramentas para poder terminar aquela relação, porque eu não queria mais minha vida daquele jeito. E isso foi tipo no meio do processo já do Carmandal, assim, sabe? É, foi quando eu decidi criar o Carmandal e ali eu decidi fazer terminar mesmo, assim, aí o Carmandal entrou tipo assim outro processo de crescimento, né, de espiritual também, assim. E aí venho nesse processo de me conhecer, transformar, eu crescendo com o Carmandal, eu sinto que a cada atendimento eu cresço junto, né, também. Eu vou gravar um vídeo falando do Carmandal especificamente, né? É, e a trajetória é essa, assim, né? A caminhada espiritual, assim. Quanto mais eu me conheço, me fortaleço, mais eu sei quem eu sou. E pra mim, a minha vida tinha que ter paixão, sabe? E eu ficava questionando, cara, por que eu tenho tanta paixão? Por tanta vontade de viver real, assim, na minha história. Pode estar parecendo muito confuso, assim, né? Porque é muita coisa pra eu falar. Porque aconteceu muita coisa ao mesmo tempo. A minha vida é sempre assim, meu arcano central é a torre, não. É a torre. Meu arcano central é a torre. Então, a minha vida é muito cheia de muitas mudanças e transformações ao mesmo tempo, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Né? Esse ano, então, mais ainda, assim, né? Então, quando eu falo para vocês terem força de vontade, ter paixão para viver, sabe, se empoderar, crescer, tenho um histórico, né, de superação, né? Não, eu tive que superar a minha condição física para sobreviver e estar aqui falando com você, né? E também superar meus apegos emocionais. Eu digo que lutar pela minha vida física é muito mais fácil do que enfrentar os desafios do apego emocional, que está sendo uma batalha muito maior, assim. Hoje eu me sinto uma mulher muito mais realizada, muito mais segura, empoderada, sabendo muito bem o que eu quero, o que é bom para mim, o que não é. Mas antes eu não sabia o que era, né? Então, o autoconhecimento, todos esses processos da minha vida, tudo que vieram me transformaram na pessoa que eu sou. E eu tive mestres, eu tive pessoas me apoiando, eu tive pessoas que não desistiram de mim, sabe? Eu agradeço a cada uma dessas pessoas que não desistiram de mim no momento que eu desisti de mim, porque eu desisti de mim algumas vezes. E, e faz parte, a gente faz isso, né? E a gente não pode esquecer quem a gente é, o porquê que a gente está aqui, tá? Ficou longo o vídeo, mas saiu. Eu precisava contar para vocês um pouco da minha história, da minha trajetória. Um beijo.